Olá pessoal, então nós vamos dar continuidade agora, trabalhar a parte prática. A gente vai fazer a modelagem desse exemplo aqui, do relacionamento da classe cliente e entidade de vendas. Vamos representar isso aqui no banco de dados para que a gente consiga trabalhar isso aqui na nossa aplicação. Então, esse cenário é bem simples, é um cenário onde a gente tem um cadastro para todos os nossos clientes, então nós vamos criar uma entidade cliente, ela tem os atributos de código, nome e RG, e além disso nós vamos ter também a criação da entidade de vendas, que vai ter o código da venda, o valor total da venda e qual que é o cliente referente, ou seja, vai ter um relacionamento aí para a gente poder integrar o nosso cliente aqui, ok? Então vamos começar fazendo a seguinte coisa, eu vou entrar no meu champ, vocês já devem estar com ele instalado aí na máquina de vocês. E a gente vai iniciar tanto o MySQL, que vai ser o nosso gerenciador de banco de dados, nós também vamos inicializar o Apache, que vai permitir que a gente tenha um cliente, que é o PHP para a gente conseguir acessar o nosso banco. Porque quando a gente inicializa aqui, a gente só está iniciando o servidor. Para a gente poder conseguir acessar, a gente vai precisar de um cliente. Um cliente que já vem instalado no Champ é o PHP então nós vamos utilizar ele mesmo. Então eu vou vir aqui, iniciei o MySQL, já vai ficar verdinho. Iniciei o Apache, só um instante até que ele fique verdinho, ok? E eu já posso vir aqui no PHP para a gente poder fazer a criação do nosso banco de dados. Vou guardar aqui a página abra, vai demorar um pouquinho, mas... Já foi aberta. Se caso ele pedir usuário e senha, o usuário padrão do Champ é root e a senha vertrigo, a senha é vazia, desculpa. Então, se pedir um usuário e senha, é só você digitar lá root e a senha vazia. Se caso não pedir, igual o meu aqui, ele já vai entrar diretamente. Aqui do lado, vocês vão ver que a gente tem aqui os nossos bancos de dados criados, existem algumas opções. Nós vamos dar preferência a trabalhar com a criação do banco de dados pelos comandos. Então, nós vamos iniciar a primeira parte do banco de dados aí com a DDL, que é o que a gente chama de Data Definition Language, ou linguagem de definição de dados. Então, nós vamos começar trabalhando com a DDL, que é a Data Definition Language, ou linguagem de definição de dados. Ela é uma linguagem baseada no SQL, que ela serve justamente, como o próprio nome já diz, para fazer a definição dos dados, ou seja, é a partir da DDL que a gente vai conseguir fazer a criação das nossas entidades. É nela que a gente configura a definição das nossas entidades. Depois, a gente vai trabalhar na segunda etapa com a DML, que é a Data Manipulation Language, ou seja, linguagem de manipulação de dados. Então, nesse momento, quando a gente vai trabalhando com a DML, aí a gente vai estar trabalhando diretamente com as nossas tuplas, os nossos registros, ou seja, vai ser aqui onde a gente vai fazer a inserção do conteúdo do banco de dados, vai fazer a exclusão, etc. Então, nesse primeiro momento, nós vamos focar na DDL, que é a criação, depois a gente foca na DML, que é a inserção e consulta dos dados dentro da nossa aplicação, do SGBD. Então, vamos começar aqui, ó. Eu vou vir aqui nessa opção aqui, SQL, que vai me abrir um código para mim poder fazer a digitação. O que eu vou estar fazendo aqui, pessoal? Como esse código aqui ele fica bem pequenininho, eu vou estar digitando aqui no documento. É até bom que depois a gente já fica com esse histórico aqui. E aí depois eu vou estar levando para cá, porque senão vai ficar ruim a visualização para vocês. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser a criação de um banco de dados. Para a gente poder manipular banco de dados, então quando a gente quer manipular um BD, um banco de dados, a gente tem três opções que a gente pode fazer. O banco de dados, então, é um conjunto de entidades, então o banco de dados vai ser o conjunto de entidades, e para esse conjunto de entidades a gente pode criar um banco de dados, a gente pode excluir um banco de dados e a gente pode utilizar um banco de dados. Quando que a gente vai utilizar cada um deles? Se eu estou iniciando um novo projeto e ainda não tenho o meu banco, eu vou criar um novo. Se eu já criei um banco, mas eu criei ele de alguma forma errada ou não vou trabalhar mais com ele, eu posso excluir. E quando eu quero inserir entidades no meu banco, ou seja, eu quero inserir uma tabela ou eu quero inserir um registro, eu vou fazer o comando de utilizar. Para a gente criar, a gente vai utilizar o comando create. Para a gente excluir, a gente utiliza o drop. E para a gente utilizar o use.
Então, imagina o seguinte, eu quero vir aqui e eu vou fazer a criação de um banco de dados. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, vamos chamar o nosso banco de FIC. Então, eu vou vir aqui, Create, Database, FIC. Esse vai ser o comando que eu vou estar utilizando. Geralmente, o final dos comandos do SQL, a gente coloca o ponto e vírgula para indicar a finalização. Então, eu vou fazer esse comando aqui, vai ser onde eu vou criar um banco de dados, o nome desse banco de dados vai ser chamado FIC. E aí, depois que eu criei esse banco de dados, se eu quiser criar as entidades, ou seja, as tabelas nele, eu tenho de passar a utilizar esse banco. Então, depois que eu criei, eu vou vir aqui e vou fazer use FIC. Quer dizer que é esse mesmo nome, quer dizer que agora eu estou utilizando aquele banco de dados. No final, se eu quiser excluir, é só, se eu não for trabalhar com ele mais, drop database FIC. Quer dizer que com esse comando aqui eu vou estar excluindo o meu banco. Então vamos criar e passar a utilizar o meu banco para eu poder criar as minhas tabelas dentro dele. Então vou vir aqui, Create. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom aqui, mas de todo jeito fica desconfigurado. Create Database FIC. E aí, depois que eu terminei, é só eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, Go, que ele vai executar para a gente. Então, Go. Já foi criado. Vocês podem ver que aqui do lado já apareceu o meu banco de dados FIC aqui também. Aí agora eu quero utilizar o meu FIC. Use FIC. Eu vou vir aqui, clico em Go. Pronto, agora o nosso FIC está sendo utilizado como padrão. Então, ele vai ser o padrão de banco de dados que a gente vai estar criando ou excluindo nas nossas tabelas. Ah, vamos supor que eu não quisesse mais utilizar ele. Drop, database, FIC. Se eu viesse aqui e executar, Go, ele já sumiu, já eliminou ele. Então, não tem nenhum problema para a gente mais. No caso, como a gente vai utilizar, eu vou criar ele novamente aqui. Create database FIC. E aí uma vantagem é que se a gente separar os comandos pelo ponto e vírgula, eu consigo vir aqui dando uma lista para eles, que aí ele vai criar o primeiro, depois ele vai utilizar já fazer o segundo automaticamente. Então eu já vou vir aqui e vou pôr use FIC, ou seja, eu já posso criar e utilizar ele ao mesmo tempo. Só vir aqui no Go, e ele já vai criar e já vai passar a utilizar o meu FIC automaticamente para eu poder fazer a criação das minhas tabelas. Ok? Agora, no segundo momento, agora nós vamos fazer a criação das tabelas. Então, para manipular uma tabela ou entidade. Aí a gente pode utilizar também a criação, que é o create. A gente consegue fazer a exclusão, que é o drop. E a gente consegue fazer a alteração numa tabela, que é algo que não tinha no banco de dados, mas agora a gente tem, que é o alter. Então, o create serve para criar uma tabela. Então, para criar create table, nome da tabela. Drop table, nome da tabela. E alter table, nome da tabela também. Então, eles servem para a gente poder fazer a criação, exclusão ou alteração de uma tabela. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Vamos imaginar que a gente quer criar aqui essa tabela de cliente. Vai ser a primeira tabela que eu vou estar criando. Eu sei que ela tem 3 atributos. Ela tem o código. Esse código, ele é a minha chave primária, ou seja, ele não se repete, ele vai ser único. Além disso, ele tem uma característica dele ser auto-contabilizado, tá vendo? Ele começa em 1, depois vai para o 2, depois vai para o 3, o próximo cliente seria o 4 e assim por diante. Então, a gente já tem esse código aqui como sendo a geração automática. Além disso, nós temos o nome, que é um texto, que a gente lembra lá da última aula, o texto a gente vai trabalhar com o varchar, e o RG, que pode ser um campo numérico, mas ele também pode ter texto, então a gente também vai trabalhar com ele com varchar. Como que nós vamos fazer a nossa tabela? Então, eu vou vir aqui, comando para criar uma tabela, create table, nome da tabela, vai ser cliente. E aí eu vou abrir o parênteses e no final dela eu vou colocar o fecha parênteses. Vou pôr o ponto e vírgula para encerrar o comando. Aqui dentro nós temos de listar todas as nossas atributos da nossa classe, da nossa tabela. Então é aqui dentro que nós vamos colocar todas as colunas que a nossa tabela vai ter. No nosso caso, primeiro é o código. Eu sei que ele é inteiro, então eu vou colocar aqui o tipo de dados int. Além disso, existe uma característica que a gente consegue colocar para determinar se o campo é obrigatório ou não,
Porque existem alguns campos que podem ser opcionais. Então, esse campo, quando ele é opcional, ele vai ficar com um valor vazio no banco, que é chamado de nulo. Agora, quando o campo for obrigatoriamente necessário, a gente precisa falar que ele não aceita nulos. Então, eu vou vir aqui e vou falar not null. Ou seja, eu estou falando que essa tabela, que esse atributo código, ele é um inteiro e ele não aceita nulos. Além disso, igual a gente comentou, ele é a chave primária. Então, eu tenho de vir aqui e falar primary key. Ou seja, esse é o comando aqui para determinar que ele é uma chave primária. E por último, como ele é gerado automaticamente, auto increment. Então aqui nós temos os atributos. Inteiro, não aceita nulos, ele é uma chave primária e ele é gerado automaticamente, então ele é auto increment. Essa é a definição do nosso primeiro atributo. Vamos fazer a definição do segundo atributo, nome. O nome ele é um varchar, então ele é um campo de texto. A gente precisa colocar no varchar aqui quantos valores que ele vai aceitar, quantos caracteres. Vou colocar 200 caracteres aqui, que costuma ser suficiente. E vou colocar aqui not null. Também ele não aceita nulo, ele é obrigatório. Por último, RG, varchar. Vamos pôr de tamanho, o RG não passa de 20, né? Eu acredito. E vamos colocar ele obrigatório também, not null. Dessa forma, então, a gente está fazendo a definição da nossa primeira tabela. Então, a tabela chama cliente, ela tem 3 atributos, código, nome e RG. O atributo código ele é inteiro, obrigatório, ele é a minha chave primária, ou seja, ele não vai se repetir, e ele é autoincremento, ou seja, ele vai ser gerado automaticamente. O primeiro cliente vai ser 1, o segundo cliente vai ser 2, o terceiro 3, e assim por diante. Segundo atributo, nome, ele é varchar, ou seja, ele aceita texto, obrigatório. Terceiro atributo, RG, varchar, aceita texto, obrigatório também. Então, nós vamos só dar esse comando aqui para fazer a criação da minha tabela. Então, vou vir aqui, vou rodar o meu mesmo comando. Na hora que eu vier aqui, der o go, ele está falando que não está com o banco selecionado. Deixa eu colocar aqui antes, só para pôr use fique, só para garantir. E vamos dar o go. Beleza, já foi rodado dentro do fique. Não sei porque ele tinha perdido, mas eu coloquei use para poder utilizar ele novamente. Vocês viram? Quando eu tentar utilizar, se não tiver banco selecionado, ele vai me retornar aquele erro. Se eu vier aqui do lado agora, a gente já tem a tabela, tá vendo? Se eu clicar no fique, a gente já consegue vir ver aqui a tabela cliente. Se eu vier na tabela cliente, já tem código, nome e RG. Então, a gente já consegue vir aqui e verificar que a nossa tabela já foi criada. Agora, nós vamos fazer a segunda criação da tabela, criar a seguinte. Deixa eu voltar aqui para o fique, aqui no início, vamos abrir o SQL novamente. A segunda tabela é a tabela de vendas. Então, vou vir aqui e vou começar a criar a segunda tabela aqui. Create Table Venda. Quais vão ser os atributos dessa tabela venda? Então, primeiro, eu tenho o código da venda também. Também vai ser inteiro, obrigatório, chave primária, autoincremento. Então, a venda vai ser gerada automaticamente. O valor, ele é um decimal, porque ele vai ter casas decimais. A gente pode pôr aqui, por exemplo, aí a gente tem que colocar o tamanho dele também, a quantidade de casas decimais. Então, eu vou pôr 20,2, ou seja, ele vai aceitar até 2 casas decimais, not null. E por último, a gente tem o código do cliente, que é a nossa chave estrangeira. Quando a gente vai criar uma chave estrangeira, é importante observar que esse campo ele tem que ser idêntico ao tipo do campo do código. Então, o nosso código ele é inteiro, not nulo, do cliente. Então, o código do cliente aqui na tabela de venda também tem de ser inteiro e não aceitar nulos. Então, vou vir aqui e vou colocar código cliente inteiro, not nulo. A gente já poderia vir aqui e fazer a definição, mas eu vou mostrar a definição utilizando o alter só para a gente poder mostrar para vocês depois. Então, olha aqui, a tabela de venda, ela tem o código da venda inteiro, not null autoincremento, o valor da venda e o código do cliente. Vamos executar esse comando lá também. Colei ele aqui, vou dar o go. Já foi criada a minha tabela de venda aqui do lado também. Atributos da venda, código, valor e código do cliente. Bom, agora eu preciso vir e só criando dessa forma, a gente não consegue restringir aquela regra que tinha. Porque dessa forma o código do cliente pode ser qualquer valor. Mas eu quero vir aqui e falar o seguinte, ó, esse código do cliente, ele só pode ser o de código de um cliente cadastrado do lado de cá. Para a gente conseguir garantir esse relacionamento, a gente vai precisar obrigatoriamente criar a chave estrangeira. Para mim poder criar a chave estrangeira, então eu vou ter de vir aqui e vou verificar aonde que está o campo que é pertencente à outra tabela.
é na tabela de vendas. Então, a chave estrangeira vai ser criada a partir da tabela de vendas para a tabela de clientes. Então, a alteração tende a acontecer aqui na minha tabela de vendas. Então, eu vou fazer a alteração aqui na tabela de vendas. Para mim poder fazer a comando de alteração, alter table, nome da tabela, venda. O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo adicionar a chave estrangeira. A chave estrangeira é o que a gente chama no banco de dados de constraint, que é uma regra que define alguma interligação que a gente vai estar fazendo. No caso, uma constraint, ela pode ser vários tipos diferentes. Um dos tipos que a gente mais trabalha é a chave estrangeira. Então, eu vou vir aqui e vou adicionar constraint. E aí, eu tenho de vir aqui e falar qual que é o nome dessa minha constraint, ou seja, é uma chave estrangeira. Eu vou vir aqui e vou chamar ela de FK cliente. Por quê? Porque é uma chave estrangeira que sai da tabela venda e vai para cliente. Então, eu vou vir aqui FK de foreign key, chave estrangeira, cliente. Qual que é o tipo dessa minha constraint? Foreign key. Foreign key indica que é chave estrangeira. E aí, agora eu tenho de vir aqui e falar qual que é o campo dessa minha tabela de venda que vai ser FK. Então, eu vou vir aqui e vou colocar entre parênteses o campo que está identificando. Qual que é o campo que vai ser FK? Código do cliente. Ou seja, esse campo na tabela de venda vai ser o responsável por fazer a interligação lá com a outra tabela. E aí agora eu tenho de indicar depois qual que é a referência de tabela de referência. References, qual que é a tabela que eu estou interligando? Cliente. E qual que é o código da tabela, qual que é o campo da tabela cliente que está interligada? É o campo código. Então, vamos entender esse conceito aqui novamente. Estou fazendo uma alteração na tabela venda, estou adicionando uma constraint chamada FK cliente. Qual que é o tipo dessa constraint? Foreign key, chamada é uma chave estrangeira. Em qual campo que ela está sendo criada? No campo código do cliente. A qual tabela que ela está referenciando? A tabela cliente. Qual campo daquela tabela cliente que ela está referenciando? Código. Ou seja, dessa forma eu estou falando que eu só vou conseguir inserir registros na coluna código do cliente se esse valor do código já existir aqui na minha tabela código da minha tabela cliente. Então, eu só vou conseguir inserir aqui códigos de clientes que já existam aqui nessa outra tabela. Dessa forma, a gente faz essa restrição aqui. Vamos rodar esse comando aqui e verificar o que acontece. Vou vir aqui no SQL, vou vir rodar ele aqui, alterar a table venda, adicionar FK, vou dar o Go, já foi criada. Se eu vier aqui agora na estrutura da tabela venda, se eu vier aqui nessa parte de estrutura, vocês vão ver que ela tem uma chavinha aqui em branco aqui. O que essa chavinha indica? Que ela é uma chave estrangeira. E se eu verificar aqui, ó, por exemplo, se eu clicar aqui nessa opção Relation View, vocês vão ver que ela já vai estar vinculada diretamente, tá vendo? A coluna código do cliente está relacionada com a tabela cliente com a coluna código. Dessa forma, eu só vou conseguir inserir um registro nessa coluna aqui, código cliente, se esse registro já existir lá na tabela de cliente. Então, quer dizer, o que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, eu só consigo efetuar uma venda se eu selecionar um cliente que já existe. E é justamente isso que acontece, a gente não consegue efetuar uma venda se eu não estiver selecionando um cliente que já existe lá no meu banco, ok? Então, dessa forma, a gente consegue vir aqui e fazer a alteração para adicionar a constraint. Essa alter table, além de adicionar, ela também conseguiria, por exemplo, trocar a propriedade. Se eu quisesse passar esse valor para um outro tipo, se eu quisesse adicionar uma nova coluna, eu posso fazer qualquer coisa com ela. E por último, para excluir, eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer o drop table venda. Por que eu vou fazer esse drop? Só para mostrar para vocês. Aqui vocês viram que a gente criou a tabela e depois a gente adicionou a chave estrangeira. Mas é possível, na hora que a gente já cria a tabela, a gente já adicionar. Então, dessa forma, eu vou excluir só para a gente já fazer tudo de uma só vez. Então, eu vou vir aqui no SQL, só mostrar para vocês. Se eu rodar o drop table, o que vai acontecer? Ele vai me perguntar que você deseja realmente executar. Você dá o OK, pronto, a sua tabela de venda já não existe mais. E aí agora a gente vai fazer a criação da tabela, já criando a chave estrangeira ao mesmo tempo. Então, create table venda. O restante aqui é igualzinho lá em cima, né? Vou até pegar aqui, ó, código, valor e código do cliente igualzinho. Só que eu vou adicionar aqui embaixo uma outra linha, constraint. A mesma coisa, FK cliente, foreign key,
código do cliente, referências, cliente, código. Vocês podem ver que é daqui para frente idêntico. Por quê? Porque a única coisa que muda é que aqui eu fiz o ADD, aqui eu já estou fazendo ela direto na criação da tabela. Então a gente consegue às vezes rodar só a criação de uma tabela, ou às vezes a gente consegue já fazer a criação e depois a alteração, a gente já consegue criar ela diretamente. Se eu vier aqui e copiar, eu consigo vir aqui no SQL agora e rodar ela toda já, criando a chave primária automaticamente para mim. Ok? Então dessa forma a gente já cria tudo aqui. Se eu pegar isso aqui tudo agora e compilar em um único script, eu consigo rodar ele todo de uma vez. Eu vou vir aqui, ó, vou dropar o meu banco, só para a gente poder trabalhar com ele aqui. Então, drop database. Eu acho que ele já criou, já eliminou. Agora vamos montar o script para criar tudo. Vou criar até um novo documento. Primeiro eu vou fazer o create. Depois eu já vou utilizar aquele banco que eu acabei de criar. Depois eu vou vir aqui e vou criar a tabela de cliente. E por último eu vou vir e já vou criar a tabela de venda. Dessa forma, a gente já vai criar o nosso banco e as duas tabelas com um único comando. Copiei esse comando aqui, vou criar um SQL novo lá. Vamos entrar aqui, ó. Eu vou ter de entrar aqui na home, só porque está dando erro aqui para poder clicar. Se eu rodar isso aqui tudo, olha lá, use fic, create table cliente, create table venda. Se eu vier aqui rodar, ele já criou a minha fic com todas as colunas. Então, desde que a gente vá separando os nossos comandos aqui por ponto e vírgula, eu consigo executar todos eles em sequência. Então, a parte de criação com a DDL, a gente finaliza aqui. Na próxima aula, a gente volta com a parte da DML, que é a inserção dos dados nessas tabelas. Aqui a gente criou o esqueleto. Nas próximas aulas, a gente vai estar inserindo o conteúdo lá dentro. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Tchau!